Ezequiel é um dos livros assim mais, eu digo, enigmáticos da Bíblia. É um dos livros, às vezes, mais difíceis de se compreender. É um dos livros que eu, agora relendo e reestudando, um dos livros que eu mais gostei de estudar. Pela mensagem que Deus colocou no coração de Ezequiel. E a forma com que Ezequiel se entregou ao chamado de Deus. Nós estudamos da última vez, alguém lembra aí, Amós, Oséias e Miqueias. Eram profetas do século 7. Eles foram até aproximadamente 722, quando a Síria tomou Israel. Agora nós vamos ver o que aconteceu com Judá. Judá, a nação que veio da linhagem de Davi, ficava ao sul do mapa. E o tema central do livro de Ezequiel trata justamente sobre a queda de Jerusalém, a restauração e o amor de Deus para com seu povo. As suas profecias, ou seja, as profecias de Ezequiel, dentro do seu livro, são meticulosamente organizadas e datadas. Quem já teve a oportunidade de ler o livro de Ezequiel, vê que tudo lá tem a data, no ano tal, no mês tal, no dia tal. Houve o cuidado do escritor em fazer com que a história fosse observada de forma com que quem lesse fizesse parte da história. Porque você consegue entender o que estava acontecendo naquele momento em cima das datas. E eu confesso para os irmãos, enquanto eu lia o livro, enquanto eu estudava, Deus me colocou na mente como se eu estivesse ali dentro do povo. E é legal você passar por essa experiência. Você está ali lendo e vivendo aquilo que o profeta estava passando, aquilo que o povo estava passando. E em determinados momentos até doeu meu coração quando você fala da iniquidade do povo, do pecado do povo. Um Deus tão bom, um Deus tão misericordioso, um Deus que nos ama de maneira tal, e o povo simplesmente virou as costas para Deus. Então, essas questões de datas nós podemos encontrar lá em Ezequiel 1 e 2, Ezequiel 8, 1, Ezequiel 21, Ezequiel 24, 1, 26, 1, 29, 1, 30, 20, 31, 1, 32, 1, Ezequiel 17, do 33 ao 21 e o 41. Esses são os principais textos datados aqui. Dentro do fundo histórico e a história do profeta, o nome Ezequiel significa Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá. Olha só como é que é forte, hein? O povo passando por aquela situação e vê um profeta cujo nome significa Deus fortalecerá. E se vocês estudarem a história de Ezequiel, como eu estudei, vocês vão ver o quanto Deus fortaleceu o coração do profeta para que o profeta fortalecesse o coração daqueles que estavam ali no exílio. Deus prevaleceu na vida do profeta ao ponto do profeta passar por dores profundas e dores tremendas e ele entender qual era a vontade de Deus na vida dele. Porque muitas das vezes nós passamos por dificuldades, e depois eu vou falar sobre a dificuldade que o profeta passou, dificuldades muito menores, e nós nos entregamos ao problema, nos entregamos à dificuldade e impedimos que Deus atue naquele momento em nossas vidas. Nós não permitimos que Deus traga a unção e a cura para aquele momento. Simplesmente porque nós nos fechamos à vontade, nós nos fechamos à determinação e o querer de Deus para as nossas vidas. O nome do pai de Ezequiel era Bazur.
Dentro da história, Bazu era um sacerdote. Bazu era um dos homens que servia na casa do Senhor, servia no templo de Deus. Ezequiel, assim como seu pai, ele estava naquele momento, antes do exílio, passando por um processo de estudo, se preparando, porque num determinado momento ele é que iria substituir o seu pai. Ele seria um futuro sacerdote na casa do Senhor. Ezequiel não era um homem qualquer do povo. Era um homem que conhecia a Deus, estudava sobre Deus, estudava conforme a ordem que Deus dava para o culto, para as celebrações. Ele conhecia todas as formas de pecado, por aquilo que ele estudava, não pelo que ele experimentava, mas ele sabia também que havia um Deus que perdoava, que curava e que transformava. Dentro do panorama histórico, em 1597, o rei Joaquim, ele entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O exército foi levado para o exílio. Com ele foram cerca de 10.000 homens, incluindo os príncipes, soldados, artesãos de Judá. Isso está lá em 2 Reis, 24, 14 e 15. Dentre esses que foram, estava Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, contemporâneo de Daniel, na época aproximadamente com 25 anos. Ele ainda era jovem para assumir a posição sacerdotal. Por quê? De acordo com a lei mosaica, a idade para que se assumisse as funções no templo eram 30 anos. Antes disso, você passava por um processo de aprendizagem e maturação. Você amadurecia ao ponto de chegar aos 30 anos e assumir a sua posição ali no templo. Ezequiel estava treinado para se tornar sacerdote como seu pai acabou sendo, levado para o exílio longe de Jerusalém. Já no exílio, ali quando chegou na Babilônia, ele foi habitar na cidade de Tel Abib, junto ao rio Quebar. E foi nesse lugar aqui, Tel Abib, ali às margens do rio Quebar, que se passou praticamente todo o ministério de Ezequiel. Todas as visões que existem no livro, todas as ministrações de Ezequiel para com o povo, foi naquela região ali do rio Quebar. Dentro da deportação do povo, houveram 3. A primeira, em 605. Essa de 605 foi a deportação em que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foi levado para o exílio. O rei, nessa época, era o rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim, ele reinava nessa época. E ele, logo depois de Nabucodonosor assumir, ele morreu depois de um tempo e quem assumiu foi seu filho Joaquim. Joaquim foi levado para o exílio junto com Ezequiel. A segunda deportação foi em 1686, foi em 597, quando Ezequiel foi levado juntamente com Joaquim e todos os homens, artífices, os ferreiros, foram levados. No ano de 586, Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu o templo e ocorreu um prelúdio da terceira deportação. Então vocês veem, 3 vezes Nabucodonosor entrou em Jerusalém. 3 vezes ele arrancou o melhor que tinha em Jerusalém. E por final, ele não deixou pedra sobre pedra.
a Bíblia fala que apenas ficaram aqueles que eram pobres e que não tinham profissão. O melhor do povo de Deus foi para a Babilônia. Com 30 anos de idade, em que provavelmente começaria seus deveres como sacerdote, está lá em Números 4, versículo 3, Deus chamou Ezequiel para ser profeta. O seu chamado foi acompanhado de uma visão que influenciou todo o seu ministério. Essa visão que Ezequiel teve é uma visão tremenda e muito parecida com a visão de Isaías. Eu não cheguei a assistir como foi a aula de Isaías. Mas para mim o chamado de Isaías é tremenda. Porque eu costumo dizer que para mim é como um culto ao Senhor. O Senhor apareceu para Ezequiel, assim como apareceu com Isaías, com todo o seu resplendor, com toda a sua glória, e os querubins louvavam Santo, Santo é o Senhor. E é o que nós devemos fazer como crentes, exaltar o nome do Senhor. E naquele momento, tanto Ezequiel como Isaías reconheceram sua posição. Isaías reconheceu-se como homem pecador. E como pecador, clamou misericórdia ao Senhor. E o Senhor teve misericórdia dele e foi purificado. E depois de purificado, ele se colocou à disposição do Senhor. E assim como Isaías, Ezequiel se colocou na mão do Senhor, porque havia um chamado. E a gente aprende no quartel que ordem dada é ordem executada. Missão dada, missão cumprida. Jamais Ezequiel poderia chegar para Deus e falar: Senhor, é muito dura, eu não quero. Porque Ezequiel conhecia a Deus e sabia que por mais dura que seja a obra que ele haveria de fazer, Deus estava com ele. Ezequiel viu Deus em toda a sua majestade. Foi uma visão de fogo e glória. E contra esse brilho deslumbrante, Ezequiel viu o pecado do seu povo em toda a sua sordidez. Nós estudamos, no estudo passado que eu estive aqui, sobre o pecado do povo. Pecado de idolatria, feitiçaria, a prostituição. A mesma coisa estava acontecendo ali em Judá. A mesma coisa, os mesmos pecados que haviam em Israel, também haviam em Judá. Está lá em Ezequiel 1:3. Ele viu que o juízo era inevitável e durante 6 anos foi essa a sua mensagem. Imagina só, você saber que o povo vai ser destruído, você saber que a sua pátria mãe vai ser entregue na mão do inimigo, você saber que há solução, porque acredito eu que se o povo se arrependesse ali naquele momento, Deus mudaria a história do povo. Se houvesse arrependimento e mudança de vida, Deus mudaria totalmente o futuro do povo. Mas como o pecado dominava o coração do povo, o povo estava cego, não conseguia enxergar quem era Deus na vida dele. Deus tinha Israel e Judá como menino de seus olhos, como o povo precioso, o povo escolhido. Só que eles estavam tão afundados na lama do pecado que não conseguiam ver a glória de Deus resplandecendo sobre eles. Em 592 a 586, Ezequiel advertia constantemente ao povo acerca da tempestade que avançava, ou seja, a tempestade que viria sobre eles, que era o cativeiro babilônico. Na Babilônia, Ezequiel continuou a advertir aos que tinham sido deixados na Judéia de que o pior ainda estava por vir. Esse primeiro aviso de Ezequiel foi logo no momento que ele foi tirado do povo e levado para a Babilônia. Então ele ficou os primeiros 6 meses entre a segunda deportação e a terceira deportação
mandando mensagem para Jerusalém, avisando ao povo, conversando com aqueles que estavam ali, porque a Bíblia fala em Ezequiel, capítulo 8, 1, que Ezequiel costumava sentar com os anciões. E ele conversava com os anciões do povo sobre aquilo que Deus tinha para o povo. E ele falava, olha só, se o povo não se arrepender, o mal virá. E virá pior. Está na hora da gente se voltar para o Senhor. Está na hora de nós reconhecermos a nossa posição e sabermos quem é Deus aqui, nesse lugar. Mas o povo não quis dar ouvido a Ezequiel. Os pecados nacionais, principalmente a idolatria, eram as causas espirituais da destruição de Jerusalém. Está lá em Ezequiel 8, capítulo 8. Lá no capítulo 8, aparece um personagem chamado Jaazanias, filho de Safã. Safã, pai de Jaazanias, foi o primeiro escriba e secretário do rei Josias. Josias foi o rei mais novo de Judá. Ele reinou com 8 anos. E foi Safã, pai de Jaazanias. Foi Safã quem ajudou a restaurar o culto em Israel. Foi ele quem achou os rolos e passou para o rei. Foi ele que leu os rolos para o rei. Safã tinha 3 filhos, dentre eles Jaazanias. Os outros 2 filhos de Safã foram aqueles homens que ajudaram a Jeremias. Quando Jeremias estava lá, foi jogado na cisterna, tiraram. Eram pessoas que zelavam pelo culto em Israel. Eram homens que tinham Deus como seu Senhor e Mestre. Porém, a gente vê lá no capítulo 8 que Jaazanias, filho de Safã, escolheu o contrário. Na visão que Deus deu para Ezequiel, no capítulo 8, quando ele entra e Deus fala, olha só, vou te levar lá em Jerusalém. E Deus dá a visão de Jerusalém para ele. E Deus fala, olha só, tem um buraco na parede, dá uma olhada na parede. E Deus fala para ele, agora abre a parede porque eu vou te mostrar. Jaazanias era um daqueles que profanava o templo do Senhor. Ao contrário do seu pai e de seus irmãos, Jaazanias escolheu ser líder da destruição em Israel. Porque o texto fala que ele se colocou numa posição com incenso e na frente dele haviam algumas imagens pintadas na parede, dentre elas serpentes, animais impuros, e eles balançavam o incenso. O incenso era colocado no templo como instrumento de culto ao Senhor. O incenso era colocado, como a Bíblia fala, incenso suave ao Senhor. Mas, como eu falei para vocês, o povo estava cego. E eles se colocavam naquele lugar, a Bíblia fala que ali era um local escuro. E eles achavam que por ser escuro, Deus não conseguiria enxergá-los. Só que Deus sabia a iniquidade deles ali, ok? E com relação às imagens na parede, quando a gente fala das imagens da serpente, dos animais impuros e de outras imagens de culto ali, isso me remete ao Egito. Por quê? O povo de Israel viu tudo isso no Egito. E um dos povos ao qual Israel buscou aliança, quando os inimigos tentaram contra Israel, foi o Egito. Toda aquela adoração e idolatria egípcia foi levada, eles levaram e colocaram à frente do Senhor. Mas, um pouco à frente, no mesmo texto, fala que haviam mulheres chorando diante de Tanus.
Tanus, assim como Baal, lá em Israel, era o principal deus de adoração ali em Judá. Na cidade havia locais de adoração a Tamuz, onde as pessoas se reuniam. Ele era o deus da fertilidade, era o deus dos pastores. Como eu falei do Egito, no Egito, Tamuz era o principal deus, era Horus. Lá no Egito, era Horus. Ele era casado com Ista. Ista, no Egito, era Ísis, a rainha do céu, aquela que dá fertilidade, aquela que é a deusa do erotismo, do sexo livre. Ela é deusa da fecundidade. Olha como é que o povo estava amarrado. E o texto fecha contando que 25 homens estavam ali de costa para o templo, de costa para a adoração ao Senhor, e olhavam para o sol e adoravam o sol. O sol era o principal deus na Mesopotâmia, assim como também no Egito. O deus sol. Horus também era ligado ao sol. Então, era tanta podridão que Ezequiel viu, que ele entrou num estado de crise. E Deus falando, eu vou destruir o povo. Eu vou destruir o povo. O povo trouxe tudo isso para cá, mas eu vou destruir o povo. Seu propósito, o propósito de Deus e também de Ezequiel, era levar o povo de Judá ao arrependimento. Está lá em Ezequiel 1, 24. Aí eu volto um pouquinho, vou lá em Neemias 7, 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Era isso que Deus queria fazer com Israel. Era isso que Deus buscava para Israel. De 586 a 570, teve lugar a destruição da cidade de Jerusalém. O templo foi arrasado, Judá foi para o exílio. Essa foi a maior crise da história do reino de Judá. E foi durante esse período que Ezequiel mostrou-se ativo. Foi nesse período que ele mais ouviu do Senhor. Foi desse período que ele mais falou com o povo. Foi nesse período que ele mais advertiu o povo sobre o pecado e sobre a restauração que Deus queria fazer no meio do povo. Ele começou a enfatizar a intenção de Deus de ressuscitar, está lá em Ezequiel 37, e restaurar o povo e aguardar a hora em que o ideal seria realizado. O novo templo no qual o povo de Deus prestaria a ele um culto perfeito. Está lá em Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48. Ezequiel passa a agir como pastor dos cativos no exílio e também como mensageiro da esperança, no tocante à futura restauração. Ele tomou uma posição diante de Deus de ser o pastor do povo, aquele que vai pastorar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele começou a reunir o povo ali à beira do rio Quebar e começou a profetizar aquilo que Deus havia de fazer. E é interessante a gente falar do capítulo 40 a partir do 48, porque a partir daí, Deus começa a falar com Ezequiel sobre aquilo que ele iria fazer no futuro. Pega depois, lê em casa, o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Esther, que são livros pós-exílicos. Vê o cuidado de Deus, aquilo que Deus tinha prometido para Ezequiel, começou a se cumprir. Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, olha só, eu tenho um povo dividido. Judá no sul, Israel no norte. Porém, a partir de agora,
Ele deu 2 tábuas para Ezequiel, junto às 2 tábuas. A partir de agora, será um só povo. Eu não quero meu povo dividido. Eu não quero meu povo lutando entre si. Eu tenho um só povo. Eu não tenho 2 povos. Eu tenho um só povo. Uma só nação. Um só Deus. Então, depois do exílio, lá, se os irmãos lerem depois o livro de Esdras, de Neemias, Esther, o livro de Esther, ele é interessante, conta a história da rainha. E no final do livro fala sobre a libertação do povo, quando o rei assina, dando autoridade ao povo voltar para sua terra. E Neemias volta e reconstrói o templo, reconstrói Jerusalém. Esdras volta com o povo e restaura o culto ao Senhor. Como é que Deus é perfeito? Deus leva o sacerdote de volta para a terra. Deus leva o líder, o cabeça, de volta para a terra. Deus restaura a adoração. Deus restaura o louvor. Era isso que Deus queria que o povo entendesse. Os períodos pessoais e proféticos na vida de Ezequiel. O trabalho da vida de Ezequiel pode ser dividido em 5 períodos. O primeiro período é a chamada de Ezequiel. Está lá em Ezequiel capítulo 1, 4 ao 28. Os atos simbólicos, que são as visões, a mensagem de Deus para o povo, todo aquele período em que ele viu o pecado do povo, em que ele viu que o povo precisava se arrepender, buscar novamente a presença de Deus. Está lá em Ezequiel 4, de 1 a 3, 4, de 4 a 8, 4, de 9 a 17, 5, de 1 a 17 e 12, de 1 a 16. Terceiro ato, terceiro período, suas denúncias contra o pecado de Judá. Começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 20. É o período em que Ezequiel chama o povo à responsabilidade. É o período em que Ezequiel mostra para o povo aonde estava a ferida e quem poderia curar a ferida. Ele mostra para o povo aonde o povo andava e com quem andava. Mas ele mostra também que havia esperança para o povo e que o povo poderia fazer um novo trajeto, um novo caminho, um caminho de paz, de bênção e restauração. O quarto período são os ensinamentos sobre a responsabilidade humana. Está lá em Ezequiel 3, 16 a 21, 8, 4, 14, 12 até o 20 e o 33, de 1 a 29. As promessas de restauração, o plano de Deus para uma nova Jerusalém, a visão do templo, está lá em Ezequiel 33, 21, e do 40 ao 48, onde se encontram as mais notáveis visões de Ezequiel quanto ao futuro. E eu acho que a maior das visões de Ezequiel foi a certeza e a esperança que Deus restauraria o culto naquele local. Onde Deus fala para ele, Ezequiel, vem comigo. E Ezequiel vê o templo novamente. Ele vê o templo restaurado. E Deus é um Deus tão detalhista. Ele é um Deus tão minucioso nos mínimos detalhes. Que ele mostra para Ezequiel cada detalhe do templo. Olha só, aqui vai ter essa parede aqui. Vão ter tantos metros de largura, tantos de altura. Aqui vai ser o átrio de culto. Aqui vai ser onde eu vou fazer a bacia da propiciação. Aqui vai ficar o minorá. Aqui vai ficar isso, vai ficar aquilo. Ele foi detalhe por detalhe. E eu fico imaginando Ezequiel, o coração dele cheio de alegria, falando, Senhor, o Senhor vai restaurar o culto. Nós estamos na Babilônia, aqui nós não temos o templo.
Aqui nós não temos a adoração que nós tínhamos em Jerusalém. E o Senhor vai trazer tudo isso de volta. Eu fico imaginando o coração de Ezequiel com aquela esperança de um dia poder voltar e adorar ao Senhor na sua terra natal, no seu local de culto. Ezequiel é um livro que faz-nos ligação com o Novo Testamento. Eu achei isso tão interessante quando eu comecei a pesquisar, porque muitas das passagens do Novo Testamento, principalmente do Apocalipse, tem ligação direta com Ezequiel. Por exemplo, no Novo Testamento, há citações explícitas desse livro. Perdão, no Novo Testamento não há citações explícitas deste livro, mas há empréstimos bem definidos. Algumas passagens. Romanos capítulo 2, 24. Ele está diretamente ligado a Ezequiel 36, 21. Romanos 10, 5 e Gálatas 3, 12 com Ezequiel 20, versículo 11. 2 Pedro 3, 4 com Ezequiel 12, 22 e 20, 11. As palavras: quem tem ouvido, ouça. Isso Jesus falou lá em Mateus 11, 15 e Marcos 7, 16, Lucas 14, 35, Apocalipse 2, 7, 11, 17, 29 e 3, 6, 13, 13, 9, talvez seja um reflexo direto de Ezequiel 3, capítulo 27. Então, a ligação direta do Novo Testamento com o texto de Ezequiel. Como eu falei para vocês, esse período era um período que os profetas já começavam a escrever. Não se sabe se realmente foi da mão do profeta ou se foi do moço ou do servo do profeta. Mas existia alguém que relatava ali, por isso as datas serem tão perfeitas. Alguém contava a história do profeta. Estava ali o profeta falando e alguém relatando. Esses empréstimos que nós estamos falando ainda são mais óbvios e frequentes no livro de Apocalipse. Temos ali a menção de Gog e Magog, que está lá em Ezequiel 38, 2, 22, 39, 1 e 11, e Apocalipse 20, versículo 8. A visão de Deus, Ezequiel 1, 22, 28, com reflexo literário diretamente no Apocalipse. Quando João vê a glória de Deus. Não só Isaías, mas também João, quando ele é levado à presença de Deus. E ele viu a glória de Deus. A voz de Cristo como sonido de muitas águas. Ezequiel 1, 24, com reflexos em Apocalipse 1, 15 e 19, 6. E a referência joanina. O Messias como pastor. Que é o texto que está lá em João 10, de 1 a 39, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E nós encontramos referência desse texto em Ezequiel 34, de 11 a 31. Outra curiosidade. Deus, quando se referia a Ezequiel, chamava Filho do Homem. Essa era a expressão quando Deus queria falar com Ezequiel. Essa expressão só foi usada mais 2 vezes. Com Daniel e com o próprio Jesus. Quando lá em Apocalipse ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. Então, toda vez que vocês verem lá no livro de Ezequiel, Filho do homem, faça isso, isso e isso. Filho do homem, ouça a minha voz. Então vocês sabem que essa mesma expressão foi usada para Daniel e também para Jesus. Da mesma forma que Ezequiel, ele precedeu ao próprio Daniel nas visões apocalípticas, nas profecias apocalípticas. Do 40 ao 48,
são visões que Deus deu a ele também sobre a restauração do templo e a Nova Jerusalém. Ele faz referência a um sacerdócio puro, lá no capítulo 48, a um sacerdócio santo, a um povo separado e puro para adoração. E quem é esse sacerdote puro? Jesus. E Deus iria colocá-lo como cabeça do templo. Qual o propósito e o ensinamento que nós podemos tirar do livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel foi dado ao profeta a fim de avisar sobre o desastre envolvido no cativeiro babilônico, provocado pelos pecados pessoais e coletivos de Israel. Uma vez ocorridos os acontecimentos, o propósito foi o de fazer Ezequiel atuar como pastor, consolador e profeta da restauração da nação, segundo se vê em Ezequiel 37, 11, 15 e 24. Como eu falei para vocês, no início Ezequiel falou sobre a destruição. Foram 6 anos ali. Olha só, a terra vai ser destruída. Olha só, arrependa dos seus pecados. E ele passou um período alertando o povo. Só que chegou um momento em que Deus falou para ele: chega de falar de destruição, chega de falar de desgraça. Está na hora do meu povo ouvir aquilo que eu tenho de bom. Então ele começou a falar sobre restauração, sobre renovação, sobre nova vida, sobre um novo local de culto, sobre a restauração, a adoração ao Senhor. O propósito espiritual do livro era para que os israelitas aprendessem a sua responsabilidade diante de Deus. Foi-lhes garantido que as nações que estavam exultando por causa da queda de Judá haveriam de ter seu próprio severo julgamento. Está lá em Ezequiel 25, 1 e 32, 32. Judá foi colocada à ruína. E o que aconteceu? O texto fala que algumas nações ali na região, Tiro, os próprios filisteus e outras mais, começaram a zombar do povo. Começaram a desdenhar do povo de Israel. Como quem diz: vocês não são povo de Deus, vocês não são aquela nação poderosa que venceu reinos? Agora estão aí destruídas, chorando, lamentando perdas, enterrando seus mortos. E aí agora, quem são vocês? As nações começaram a debochar de Israel. Mas como o nosso Deus é um Deus de justiça, a justiça de Deus caiu sobre essas nações. E o livro de Israel, ele relata o castigo de cada uma delas. Não ficou uma só nação sem sentir o peso da mão do Senhor, porque eles se levantaram, debocharam e desdenharam sobre a menina dos olhos do Senhor. A expressão que se encontra no livro, saberão que eu sou Deus, ela ocorre por mais de 30 vezes dentro da seção, entre Ezequiel 6, 7 e 39 e 38. Então, do 6, versículo 7, até o capítulo 39, versículo 28, Ezequiel fala, Deus fala para Ezequiel: saberão que eu sou Deus. Tremendo, né? O povo está em pecado, mas o povo vai saber que existe um Deus em Israel. O povo estava em pecado, mas Deus estava ali falando para ele: olha só, eu estou aqui. Eu sou o Senhor de tudo. Sou eu que tomo conta da vida de vocês. Se vocês estão passando por isso, é porque eu permiti. Mas da mesma forma que eu permiti destruição, eu tenho algo para vocês de bom. A restauração. Vocês terão uma nova oportunidade,
uma nova chance de se achegar a mim, de ter comunhão comigo. Alguns dos temas centrais do livro de Ezequiel são: o primeiro, conceitos específicos de Deus. Ele é um ser glorioso. Está lá em Ezequiel 1:2, que requer santidade da parte dos homens, que se equipare com a sua santidade. A glória de Deus pode revelar-se em qualquer lugar, até mesmo entre os pagãos. Ezequiel 3:23. É permitida a exaltação do nome de Deus entre as nações gentílicas. Ezequiel 28:22, 38:16 e 23. Havia uma questão muito forte no povo de Israel. Muito forte. Alguns, e dentre eles alguns líderes espirituais, achavam que se não fosse no templo de Jerusalém, não se deveria adorar ao Senhor. Porque eles criam que Deus só estaria com eles ali em Jerusalém. Aí vem aquele texto de Salmos, quando diz que o povo pendura suas harpas, porque eles não têm razão para adorar. Ou seja, Deus não estava com eles. O Deus da adoração, o Deus do louvor não estava com eles. Porém, no livro de Ezequiel, a gente vê plenamente que Deus se manifesta ali na Babilônia. Deus é um Deus que não importa onde o seu povo estiver, ele vai estar com ele. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então o povo pode estar sofrendo na Babilônia, o povo pode estar no exílio lá na China, no Japão. Deus vai estar em todo momento presente, cuidando do povo. Porque Deus é amor e ele nos ama. O conceito de Israel. Nós vimos o conceito específico de Deus, agora o conceito de Israel. Israel foi escolhida para ser instrumento da glória de Deus, beneficiando espiritualmente as outras nações. Ezequiel 25, 14 e 22. Traz na mente agora quantas nações foram beneficiadas no Antigo Testamento por causa de Israel. Pelo que Deus era para o seu povo. Quantas nações? Deus, ele nos usa como a sua Israel para abençoar aqueles que não o conhecem. Deus, ele nos usa para abençoar o pecador. Para que ele veja em nós a glória de Deus. E conheça ele como Salvador. Quando cheguei aqui, eu estava contando um testemunho para a pastora Cátia, da minha avó Ireni, que alguns aqui conheceram. Ela alcançou uma família, e hoje existem pastores nessa família, pelo amor. Eu fui pregar em Araruama, conheci um pastor, mas o pastor já conhecia a minha família, e ele falou que os avós dele foram alcançados pelo sorriso que a minha avó dava, pela palavra que ela levava, pelo cuidado, pelo carinho. Ela não precisou chegar para eles ali, abrir a Bíblia e falar, ó, Deus é amor. Porque ela vivia isso. Ela vivia. E aquela família foi beneficiada, aquela família foi alcançada. Aquela família teve a oportunidade de conhecer a Cristo, se render, e hoje aquela família está lá, sendo abençoada, com pastores, com líderes. Eu conheço o ministro de música, que faz parte daquela família também. Então, era isso que Deus tinha para Israel. Israel precisava ser exemplo. Israel precisava resplandecer o brilho de Cristo. Também tinha relação de Deus com Israel para o próprio benefício de Israel, por ser a nação que estava cumprindo a vontade do Senhor. Ezequiel 39, 23. Terceiro ponto, o conceito da responsabilidade humana. Essa é frisada na expressão, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4.
Um homem não transfere sua culpa a seu filho, como também não pode transmitir a sua retidão aos seus descendentes. Ezequiel 18, 14, Ezequiel 18, Ezequiel 14, 12 a 20. O que é que o livro de Ezequiel quer dizer para mim e para você com isso? Eu conheço a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Todos os dias as minhas filhas veem em mim o exemplo de Cristo. Eu ensino a elas o caminho que elas devem andar. Elas vão crescer, vão se tornar maduras, chegar à maturidade. Agora, se um dia uma delas se desviar, eu não tenho condições de pegar a minha salvação e transferir para elas. A responsabilidade é delas. Eu não tenho condições de levar minha filha para o céu. Elas precisam entender quem é Jesus, dar o primeiro passo e aceitá-lo como Salvador. Afinal de contas, a salvação é individual. Eu preciso reconhecer. Da mesma forma, eu sendo pecador e viver uma vida de pecado, se um dia meu filho reconhecer a Cristo como Salvador, minha filha reconhecer a Cristo como Salvador, ela vai para o céu, eu não. Ela nunca vai poder transferir para mim a salvação dela. Ela pode me falar do amor de Deus, ela pode pregar para mim o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho do amor, ela pode me falar que Jesus salva, mas se eu não reconhecer a Cristo como meu Salvador e Senhor, eu jamais vou experimentar da glória de Deus. Cada um haverá de receber sua própria recompensa ou punição. Ezequiel 3:16 a 21, Ezequiel 18, 19, 32 e 33, de 1 a 29. Ao proclamar a mensagem de Deus aos exilados, um grande peso de responsabilidade estava sobre Ezequiel. Ele se via como um sentinela. Quem é militar sabe o que é sentinela, né? Fica ali na guarita, tomando conta, verifica se o perigo vem, quem passa. Então, ele era um sentinela. Ele vigiava todo o tempo pelo povo. Ele se colocava na brecha, que deveria avisar do perigo ou, caso deixasse de fazê-lo, assumir a responsabilidade. Um dos temas característicos é o da responsabilidade individual perante o Senhor. Ezequiel passou por um momento muito difícil na vida dele, como eu falei no início. Lá no capítulo, se não me engano, capítulo 24, Deus chega para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, eu vou tirar de você aquilo que você mais ama. Eu vou tirar aquilo que você tem por mais precioso. Ezequiel, eu vou tirar a sua esposa, aquela que você ama. E Deus tira a esposa de Ezequiel. E fala para Ezequiel: Ezequiel, você não pode chorar, você não pode prantear, você não pode murmurar. Se cala e se coloca na brecha. Olha quão difícil é. Como homem que somos, o nosso coração pesado, abatido, ele tinha uma posição: aceitar ou não o propósito de Deus para a vida dele. Ele poderia dizer sim ou dizer não. Deus ia tirar a mulher dele. Ele avisou, e o que Deus fala, Deus cumpre. Mas ele poderia se rebelar. Mas ele escolheu obedecer. Ezequiel escolheu não levar sobre os seus ombros o peso da responsabilidade, da negligência ao povo. Ele escolheu, até o fim, cumprir o seu chamado. Para a gente fechar o livro de Ezequiel,
eu separei aqui 4 passagens, e depois você pode ver o vídeo, ou depois eu posso mandar para vocês por escrito. As passagens mais conhecidas do livro são a visão de Ezequiel, que é Ezequiel 1, quando ele tem a visão da glória de Deus. A Ezequiel como atalaia, está lá em Ezequiel 33, quando ele se coloca na posição de atalaia, Deus fala para ele, olha só, vigia. Aquela famosa passagem do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 33, que para mim é uma passagem tremenda, onde do nada, do que era morte, do que era um local esquecido, onde ninguém gostaria de passar, um local onde cheirava mal, porque era um local de morte, e a ação de Deus na vida de Ezequiel. Ele mostra para Ezequiel, ainda que o meu povo esteja morto, há esperança. Ainda que o homem pecador esteja atolado na lama do pecado, a minha mão ainda está estendida para levantá-lo e resgatá-lo. Ainda que digam que não há esperança, a esperança está em mim, porque eu sou o Senhor. E o último texto, para a gente fechar, é o texto de um novo templo. Está lá em Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48, quando ele mostra para Ezequiel a reconstrução do templo. Quando ele mostra um novo templo, uma nova esperança, que é ligada às passagens de Apocalipse. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre Ezequiel, leia o texto ou pode vir falar comigo depois. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Estudar, eu estava falando hoje com a Larissa sobre isso. Quando a gente estuda esses livros para trazer para vocês, quem ganha mais é a gente que está estudando. Porque a gente aprende um tanto, né? Eu falo igual mineiro, agora a gente aprende um tanto, né, Max? Por mais que já tenha passado por seminário, por mais que já tenha lido a Bíblia toda algumas vezes, quando a gente se debruça para esmiuçar, é muito bom. E eu gostaria que vocês, né, depois dessem uma olhada lá no nosso canal, assistisse de novo, absorvesse melhor, porque às vezes são tantas informações. Semana passada, Max, a gente terminou Jeremias e Lamentações. A gente deu Jeremias e Lamentações em 2 semanas. Então, algumas coisas do que você falou aqui foram complementos daquilo que a gente tinha visto. Max, ele fez referência ao Salmo 137. Esse período que Ezequiel profetizou para o povo era um período muito triste. Talvez você, eu, que moramos num país livre, que nunca teve guerra, nunca teve a sua casa saqueada, destruída, nunca botaram fogo na sua terra. Aliás, mesmo que fizessem isso, talvez você não tenha noção, porque a gente não tem um nacionalismo exacerbado. O brasileiro não é nacionalista. Concordam comigo? A gente não tem aquele amor exacerbado pela pátria, pela bandeira, pelo chão. Se você for pegar e conversar com um americano, por exemplo, sobre isso, né, ele tem uma noção de patriotismo muito maior. Por quê? Já passou por diversas guerras, inclusive internas, né? Guerras civis. E dá valor àquele chão conquistado com suor, com lágrima. Esse é o povo de Israel. E dá valor, até hoje, ao solo conquistado com lágrima. E lá no Salmo 137 ele fala, que foi o salmo que o Max fez referência: sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos nossas liras ou nossas harpas nas árvores que haviam ali,
E aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa sem esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Olha que lindo isso. É um salmo de amor à sua pátria, um salmo de saudade do tempo que se foi. Mas Deus alertou tanto. Ah, Jerusalém, por que você... E Deus falou tantas vezes, alertou tantas vezes. E será que é tão diferente conosco hoje? A gente fala de uma pátria celestial. E talvez a gente não tenha noção do que essa pátria celestial significa. Até que venha o dia que você perca ela. E você não tenha mais. Aqui é uma figura. Aconteceu realmente, é uma história. Mas Deus, na sequência, já vai mostrando para Ezequiel a esperança da reconstrução, assim como ele fez com Jeremias. Ao mesmo tempo que ele lamentava, né, ele trazia esperança, ele trazia palavra de esperança. Olha, vai haver um tempo de restauração, de reconstrução. A gente já estudou Esdras e Neemias, a gente viu que o retorno foi também em três etapas. Houve a reconstrução do templo, houve a reconstrução dos muros, houve a reconstrução da adoração ao Senhor. E quando o templo de Zorobabel estava construído, o povo chorou. Uns choraram de tristeza, de saudade, de olhar para aquele templo e falar: tá legal, tá erguido, mas não era aquele templo que eu lembrava. E outros choravam porque pela primeira vez estavam vendo um templo erguido. Porque 70 anos de cativeiro, você percebe que muita gente nasceu ali. Então muitos nunca nem viram um templo. E pela primeira vez estavam vendo o templo de Zorobabel. Então, uau, esse é um templo. Estavam chorando de alegria. Então foi um misto de alegria e tristeza. Talvez a gente não tenha noção disso. Até hoje, os judeus, eles recorrem a uma réstia de memória que eles têm, de espaço que eles têm, que é o Muro das Lamentações. O muro foi a única coisa que sobrou do último templo, que foi o templo de Herodes. Não sobrou parede de templo, não sobrou uma sala do templo, sobrou um muro. E nesse muro, eles vão, eles oram, eles fazem petições ao Senhor. Porque lá atrás, quando Salomão ergueu esse templo aqui que foi falado, ele fez uma oração que sacudiu o reino espiritual. E ele falou, pediu ao Senhor que quando se fizesse uma oração voltado para aquele lugar, que o Senhor escutasse. Por isso que o judeu, ele se volta para aquele lugar. Ele se volta para o templo, ele se volta para aquela direção. A gente vai estudar em Daniel, mas eu vou dar um spoilerzinho pequenininho. Daniel fazia o quê 3 vezes por dia? Ele abria as suas janelas, ele se voltava para Jerusalém, ele se voltava para onde estava o templo, aonde está o lugar de adoração do meu Deus. Queridos, assim, até emociona, não tinha nada lá. Era escombro, eram ruínas. Mas ele se ajoelhava, ele se dobrava diante do Senhor e ele adorava. Sabe, aonde está direcionada a nossa adoração? Para onde está voltada a nossa adoração? Será que a gente olha para homens? Será que a gente olha para um louvor bem executado? Será que a gente olha para um templo erguido, para uma igreja muito grande? A gente está num tempo que foi tirado tudo isso de nós.
Os templos muito grandes não podem mais estar abarrotados. As ministrações, em sua grande maioria, tem que ser assim, ó, pela internet. Mas para onde tem sido direcionada a sua adoração? Hoje eu estava conversando com meu pai sobre isso. Na cidade dele, já existe um toque de recolher. Ninguém mais pode andar nas ruas depois das 8 horas, a menos que tenha uma justificativa muito, muito séria para isso. E aí as pessoas entram dentro das suas casas e às vezes se esquecem até que existe. Porque quando a igreja estava lá aberta, existia algum lembrete, eu vou lá buscar o Senhor. E no meio da sua vida corrida, lembrava que pelo menos no domingo, e variavelmente algumas igrejas, né, ou na terça, ou na quinta, ou na quarta, existia um Deus para ele buscar. O tempo de buscar o Senhor é hoje, e o hoje é todo dia. Mesmo no dia que não tem culto, mesmo no dia que não tem live, mesmo no dia que não tem conexão, faça a sua conexão com o Senhor. Amém? Que o Senhor, que o Espírito Santo possa completar a ministração dele no seu coração. Que você não se esqueça de quem te deu o fôlego de vida, de quem te restaura todas as manhãs, de quem renova em você a alegria de viver. Que a sua alegria seja Ele. Que a sua motivação de viver seja Ele. Não é errado ter sonhos, fazer planos, conquistar, de forma alguma. Mas que a paixão principal da sua vida seja Ele.